Todo mundo já ouviu falar alguma vez em herpes labial, o famoso sapinho. Talvez menos gente tenha ouvido falar sobre o herpes genital, mas bem mais raro da gente ouvir falar é o herpes ocular. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O herpes é uma doença que pode ser causada por dois tipos de vírus, o herpes simples e o herpes zoster. São doenças distintas de acometimento de pele e ocular diferentes. O herpes simples, que é o que a gente já ouviu falar de outras vezes, do herpes labial e do genital, é um deles, e a varicela zoster, que é conhecido pelo herpes zoster, que está relacionado àqueles cobreiros, como a gente conhece popularmente. As duas formas, os dois vírus, também estão relacionados com o acometimento ocular. Vale lembrar que, apesar do tema do nosso vídeo, que é herpes ocular, esses vírus eles podem causar uma doença exclusivamente dermatológica, ou seja, que acomete apenas a pele, sem acometimento ocular. E, via de regra, é uma doença que, quando acomete os olhos, vai acometer um deles, não costuma ser uma doença bilateral, pelo contrário. Em se tratando do acometimento ocular, o herpes simples é o mais prevalente. E a gente pode ter o acometimento tanto de estruturas superficiais, como a córnea, quanto inflamação intraocular, como as uveites, e mais raramente acometimento da retina, que fica na parte posterior do olho. É uma doença passível de tratamento e quando o paciente sai da fase aguda da doença, podem ou não ficar cicatrizes. E essas cicatrizes, principalmente na região da córnea, elas podem envolver uma baixa de acuidade visual ou podem ficar em áreas mais periféricas, fora do eixo de visão do paciente. Dependendo da localização, pode estar indicado, depois dessa fase aguda, um transplante de córnea, caso a lesão tenha comprometido a visão do paciente, a acuidade visual, a qualidade de visão daquela pessoa. A chance de recidiva por herpes é muito grande, uma vez que esse é um vírus que se instala em neurônios e o corpo nunca vai se livrar daqueles vírus propriamente ditos, né? O que vai acontecer é o controle por meio da nossa própria imunidade. Então, indivíduos imunocompetentes tendem a controlar bem, mesmo que já tenham apresentado uma infecção por herpes vírus. Agora, quando a gente tem quedas na imunidade ou situações de imunodeficiências, o paciente pode ficar mais suscetível a crises relacionadas ao herpes vírus. O tratamento vai envolver medicações sistêmicas, ou seja, podem ser administradas via oral, na maioria dos casos, ou mais raramente por via endovenosa, né? O tratamento pode ser feito com aciclovir ou valaciclovir, que são antivirais que vão combater a infecção aguda aí pelo herpes. O uso de pomadas ou colírios pode ser associado, mas eles têm uma biodisponibilidade, uma absorção menor no nosso organismo. E isso faz com que a medicação via sistêmica seja a preferencial na maioria dos casos. Pode-se utilizar, na verdade é muito bem-vindo, é recomendado que se use colírios lubrificantes em casos de acometimento da córnea, o que vai ajudar a cicatrizar aquela região que está ferida pelo herpes. O herpes zoster, por outro lado, é causado pelo vírus varicela zoster, que é responsável tanto pela catapora quanto pela própria doença do herpes zoster, né, que causa lesões acometendo faixas, né, a gente chama de dermátomos. Então, essas faixas popularmente acabam sendo conhecidas como cobreiro, né, aquelas faixas de lesão avermelhada por vesículas, ficam vermelhas, né? O herpes zoster é uma doença que acomete mais a população idosa e já existe vacinação para diminuir a chance de infecção através do vírus, né? Então, deve ser conversado com o seu médico, se você já tem mais de 60 anos, sobre a possibilidade de vacinação para reduzir a chance de apresentar essa doença.
Vale lembrar que o herpes zoster, ele pode, depois de uma infecção, causar uma neuropatia, uma dor permanente, mesmo já tendo sido remetida à fase aguda da doença, o que é bastante desconfortável. Também existe tratamento, mas se a gente pode prevenir, é muito melhor. Portanto, pessoal, espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco mais sobre as formas de acometimento ocular do herpes. Ficam aqui as minhas recomendações e se tiver alguma dúvida, não deixe de me mandar aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você receber a notificação. Até a próxima, obrigada!